Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Nessa explanação de hoje vamos falar um pouco sobre alguns tipos de trabalho. Trabalho esses que vamos falar sobre amarração, por exemplo, adoçamento. O que devo fazer? Se eu partir para procedimentos magísticos, procurar ajuda, fazer amarração, fazer um adoçamento. Temos também aquilo que é outros tipos de trabalho que vamos falar em outras explanações, em outras orientações, mas vamos se ater a esse assunto. Por quê? Porque é algo que está muito presente na vida de muitas pessoas, direto ou indiretamente, direto para aqueles que vão em busca desses trabalhos de amarração, uma pequena parte sem saber do que se trata verdadeiramente e uma outra maior parte sabendo que é algo ilícito. Então, vamos estar falando sobre as consequências, sobre os meios, como age, os resultados de tais feitos. Amarração e adoçamento. Sabemos bem que a situação de todo e qualquer tipo de trabalho de amarração está ligado a supostos Exus e Pombogiras, que nada mais são do que entidades espirituais trevosas. Quiumbas, podemos assim dizer. Com a finalidade de, através da magia negativa, magia negra, desse tipo de procedimento, então influenciar, manipular, obrigar outra pessoa que não queira, que não tenha esse objetivo, de fazer aquilo que a pessoa que vai em busca de fazer a amarração quer. Então, geralmente as pessoas que vão em busca de poder fazer trabalhos de amarração estão, em sua maioria, mulheres. Mais mulheres do que homens. Por que tudo isso? Isso é algo muito óbvio de poder ser explicado. Cada um de vós, se não observaram, podem passar a observar que em qualquer âmbito religioso, vós vai encontrar em igrejas, em templos, em terreiros, em congás, em roças e candomblé, vós vai encontrar o seu maior número de frequentantes mulheres do que homens. Por quê? Porque as mulheres estão ligadas mais àquilo que são as emoções, aos sentimentos, à intuição, à percepção, e os homens estão mais ligados naquilo que são conceitos mais lógicos, mais objetivos. Os homens se preocupam um pouco menos com determinados fatores, porque estão preocupados mais em ganhar dinheiro, em adquirir poder. Então, é isso que podemos resumidamente dizer para cada um de vós. Não porque a mulher é fraca, porque a mulher é o diabo, ou por qualquer coisa desse tipo, que é só conversa fiada. Muito bem. Quando então a pessoa vai a um suposto terreiro atrás de um trabalho de amarração, então ele vai ter de frente uma entidade, uma suposta entidade espiritual trevosa, se passando por um Exu, um Pombogira ou qualquer outro tipo de entidade, que vai lhe propor o quê? Justamente fazer amarração, dominar outra pessoa, subjugá-la. Já a princípio, vocês já podem identificar que isso é algo ilícito. Porque se existe então um tal de livre-arbítrio, se uma pessoa não quer estar mais com vós, ou não quer se relacionar com vós, porque não tem o interesse, porque vós não o chama a atenção, não desperta o desejo carnal, não tem grandes propósitos para com cada um de vós, significa que essa pessoa tem a liberdade de poder seguir o seu caminho. E vós, mesmo que vós passe
ou que vós esteja interessado ou interessada naquilo que é o estereótipo, porque o homem ou essa mulher, ela é bonita, é atraente, mas é algo da sua parte. Para que algo possa manifestar entre dois seres, tem que ter essa partida recíproca. A pessoa tem que ter um interesse em vós, assim como vós tem nele. Boa parte das vezes, isso está acontecendo só de uma parte, que a pessoa então tem muito desejo. Desejo esse que eu falo, esse mesmo, do corpo, carnal, sexual, é atraído quimicamente por essa pessoa, por esse estereótipo de homem ou mulher. E do contrário, às vezes a pessoa até pode te achar interessante, mas não se vê se relacionando com vós, tendo um namoro ou algo mais sério, viver a vida juntos, ou mesmo simplesmente aquilo que seja uma aventura, porque vós não faz o tipo dele ou dela lá. Então essas pessoas vão até, procuram esse tipo de trabalho de amarração para subjugar essas pessoas, para que essas pessoas sejam manipuladas, para que essas pessoas sejam, né, através da fascinação, possa então forçar, obrigar essa pessoa a lhe dar espaço, a lhe favorecer sexualmente, intimamente, a estar do seu lado, mesmo sem querer. Isso só acontece promovido por forças espirituais trevosas, que estão se passando por Exus ou Pombogiras. Isso é uma magia negativa, uma magia negra. Como isso age? Uma vez que a pessoa que vai atrás para poder fazer uma magia negativa contra alguém, para receber dessa pessoa os seus favores amorosos, então ali ele vai estar acordando com essa entidade trevosa que, claro, vai lhe pedir mundos e fundos. De todas as maneiras, não só pataco, dinheiro, mas também quantidades enormes daquilo que seja rituais de trabalho, velas, animais, pós, sementes, cipós, linhas, tem uma série infinita de coisas que estão misturadas nisso. A partir de então, a pessoa que vai receber, que vai estar sofrendo as ações desses quiumbas, desses seres trevosos, começa a então a sentir aonde? Na sua mente? Não, mas sim nos seus aparatos íntimos, nos seus aparatos sexuais. Ah, mas eu pensei que a coisa era virar a mente da pessoa. Não. Isso vai acontecer em uma sequência de eventos. Tudo parte pelo instinto reprodutor. Boa parte da humanidade é escravo daquilo que é a energia da criação, que as pessoas conhecem como energia sexual, que está presente. As pessoas não querem falar, as pessoas como hipócritas então dizem que não isso, não aquilo, que não interessa isso, não interessa aquilo, mas as pessoas estão todas com as suas vidas sendo arrastadas por essa energia que não pode ser controlada, simplesmente direcionada, mas as pessoas pouco sabem disso. Ainda vamos falar especificamente dessa energia em uma outra explanação. Então, aquilo que é as investidas, os direcionamentos, as manipulações daqueles materiais comprados para a prática da magia negra, da magia negativa, da amarração, vão chegar até essa parte do corpo dessa pessoa, aonde está ali alguns dos seus chakras,
que são vórtices de energias no seu duplo etérico, que são responsáveis por estimular aquilo que é a perpetuação da espécie, a sobrevivência, os desejos, os prazeres físicos. A partir disso, essa pessoa vai começar a, quando está perto, quando essa pessoa se comunica com ela, a começar a sentir esses estímulos. Mas não é porque é natural, que aquilo está acontecendo natural dela, não, é porque aquilo está sendo instigado, alimentado, nutrido. E a partir disso passa então a reverberar através daquilo que é o emocional e depois o mental, que a pessoa vai começar a pensar naquela pessoa, naquela mulher ou naquele homem lá. Quando essa pessoa que está sofrendo as ações da amarração, se ela é solteira, provavelmente ela tem interesse por alguém ou está começando a se envolver com alguém, ela vai começar a perder o interesse por esse alguém. Porque não vai sobrar espaço, porque as investidas dessas magias são constantes, toda hora, todo momento, sem parar. Se é uma pessoa essa que está recebendo essa amarração, se é uma pessoa comprometida, ele passa então a não sentir aquilo que é o desejo pela sua companheira, pelo seu companheiro. E passa a sentir estímulos quando ele lembra daquela pessoa que foi a que foi atrás de fazer a amarração, que daí a pessoa vai estar marcando presença, vai estar falando, vai estar aparecendo, vai estar mandando mensagens, recados, cartas, fotos, para mais e mais. Quanto mais vezes aquela pessoa for vendo, estando na presença, ouvindo aquela pessoa, mais ele vai ser instigado a querer estar do lado dela com finalidades o quê? Amorosas? Não. Porque não existe amor nisso. A coisa está bem óbvia. Mas sim íntimas, sexuais. As consequências disso tudo é para quem lá está sofrendo dessa amarração. Se é casado, é se separar da companheira, a dissolução, a destruição da família. Se aquela pessoa que está sofrendo da amarração tem namorado, namorada, noivo, noiva, então é a dissolução desse relacionamento. Se essa pessoa está só, então, de uma qualquer forma, ele está sofrendo os abusos, a violência. Eu costumo dizer que esse tipo de magia negativa é como um estupro, é um abuso, é uma violência contra o ser. Porque ele está sendo manipulado, obrigado, pela sua própria ignorância a se submeter ao querer dessa outra pessoa que foi atrás em fazer essa magia. Claro, tudo isso vai acarretar em um plantio e uma colheita muito ruim. A colheita não será frutos doces, né, e saborosos, serão frutos amargos e azedos a serem comidos. Ação, reação, causa e efeito. A pessoa que está sofrendo de amarração, ele não dorme direito, ele não se alimenta direito, porque lá nessa amarração, quando a pessoa está participando, então essa suposta entidade espiritual vai dizer para ela, olha, então todo o seu desejo, diga essas palavras, que a pessoa não consiga dormir sem lembrar de mim, que a pessoa não coma sem lembrar de mim. Então a pessoa passa a não ter paz, não ter tempo para viver a própria vida. Ele fica envolvido, acampado, enrolado nessa amarração. A pessoa começa a não se alimentar direito, a não dormir direito, ele começa a adoecer, ele começa a enfraquecer, ele começa de uma certa forma até enlouquecer.
Não em um sentido total, mas parcial, sim. Porque ele vai tomar atitudes perante a sua família, pessoas que moram com a sua família, que são solteiros, de sair, não ter hora para voltar, passa a não ter mais atos responsáveis, porque a pessoa está sempre movido a ter só um objetivo, estar ali iludido, inudibriado, magnetizado para olhar para um ponto só. Uma pessoa então que tem uma família, que tem um compromisso, então é pior ainda. Que daí vai gerar brigas, discussões, agressões, humilhações, abusos de todas as partes. Porque a pessoa quer? Não, é a ação dessas entidades trevosas que vão não só fazer com que aquele homem ou aquela mulher comece só a pensar, a lembrar, a desejar aquele ou aquela que foi em busca de fazer o trabalho de amarração, mas também essas entidades trevosas vão fazer com que essa companheira, esse companheiro dessa pessoa que está recebendo, ser vista por essa pessoa que está recebendo, que está sofrendo da amarração, ser visto como uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa desleixada, uma pessoa que não tem futuro. Então ele começa a se desinteressar daquilo. Porém, quando aquela pessoa consegue esses favores íntimos dessa pessoa amarrada, ele vai ter ali um morto-vivo do lado, no qual a pessoa está subjugada. A pessoa não está ali porque ele quer, ele não está ali porque ele deseja, ele está ali simplesmente porque ele está enfeitiçado, ele está magiado. Porque se ele não estivesse, ele não estaria ali, não permaneceria com aquela pessoa, não abandonaria a sua esposa ou seu esposo, não deixaria o seu noivo ou sua noiva, muito menos seu namorado ou a namorada, não perderia aquilo que é o interesse na própria vida, porque a pessoa que sofre de amarração, ele perde o interesse na sua própria vida, ele só vai ter interesse naquilo que é ligado à intimidade, às perversões manifestadas por quem foi atrás de fazer a amarração. Então, o único objetivo que aquela pessoa tem vai acabar ser de estar ali, à mercê, à disposição para a realização das fantasias e perversões da pessoa que foi atrás desse procedimento de magia negra. Fora aquilo que seja, então, esses favores amorosos, enquanto não estão na intimidade, quando estão fora da intimidade, então essa pessoa amarrada, ela não vai estar contente, ela não vai estar feliz, ela não vai estar pulando de alegria junto com essa outra pessoa. Mas sim vai acontecer algumas discussões, discórdias, brigas, a pessoa vai embora. Dá uma hora da noite, a pessoa simplesmente, estou indo embora, não me procure mais. Só que depois ele chega lá, ele está sob a ação da magia, ele acaba voltando. Então a pessoa também que foi atrás de fazer essa magia negra, essa amarração, não tem, jamais terá a pessoa por inteiro. Terá só aquilo que a pessoa está sendo ali manipulada, comandada, que é essa intimidade, essa sexualidade. Sexualidade essa que comanda em cima da Terra. É uma das forças mais poderosas. Por mais que as pessoas continuem um pouco sendo hipócritas em não falar de sexualidade, né, em todos os seus campos, mas intimamente, por baixo dos panos, longe daquilo que é os olhos da sociedade, a maioria da humanidade está cometendo todo tipo de situação. Só para evidenciar. Porque as pessoas ouvindo falando, não, mas eu jamais
né? Eu nem me preocupo muito a respeito dessa situação de intimidade, de sexualidade. Eu me preocupo mais com o meu trabalho, com meus estudos. Mentira! Vós fica tapando o sol com a peneira. Vós pode sim estar dedicando toda uma parte da sua vida para o seu trabalho, para os seus estudos. Porém, essa parte que está sendo negligenciada, ela vai se represando. E a hora que ela chegar a um determinado ponto, assim como uma panela de pressão, que ela estourar, aí é onde vai acontecer as coisas que vós menos imaginam. Por quê? Porque é uma força que não pode ser contida, ela não pode ser comandada, só direcionada. E que as pessoas que não têm, então, essa habilidade estão perdidas, como é a maior parte da humanidade. Que falaremos de uma forma mais específica sobre isso também em uma outra explanação. De contraparte, já falamos um pouco sobre amarração. Então, amarração, resumidamente, são feitos em locais que não são de lei, locais que não são verdadeiros terreiros de Umbanda ou de Quimbanda, mas sim falsos lugares, lugares que só mexem com magia negativa, magia negra, na qual não tem entidades de lei, mas sim entidades espirituais trevosas que se passam por Exus e Pombogiras, que enganam primeiramente aos médios que estão ali, que muitas das vezes nem médios não são, foram iludidos com aquela velha história de que todo mundo é médio. Não, todas as pessoas podem se espiritualizar estando encarnados. Agora, dizer que todo mundo é médio, isso é uma das maiores ilusões que existem em cima dessa terra. E não se preocupem, porque vamos, então, nós guardiões falaremos sobre esses assuntos de forma mais pontual, em novas explanações. Então essas amarrações são feitas, são custosas, custam muito pataco, muito dinheiro. Não é um trabalho só, não se iluda. O que mais tem de gente é iludida, que fica pulando de galho em galho, mas não sai da mesma árvore. E vão se afundando cada vez mais na saúde, no mental, né? No profissional, na vida como um todo. Porque isso só vai trazer prejuízo, não vai trazer nada de bom, não vai agregar nada de evolutivo, a não ser o sofrimento. Mas tem pessoas sim, tem pessoas, acreditem, que tem pessoas que são conscientes que eles vão pagar um alto preço, o preço a se pagar é muito maior do que a recompensa do prazer físico, mas mesmo assim, eles dizem com toda a força, nem que eu vá para o inferno, nem que eu pague o preço que tenho que pagar. Ele estando aqui do meu lado e fazendo aquilo que eu quero que ele faça, é o que importa. Tem sim pessoas assim. O que eu acredito que não seja o caso de muitos de vocês. Agora, por outro lado, tem aquilo que é uma situação de um outro trabalho, que é o adoçamento, que esse sim é feito por entidades espirituais de lei, que podem, façam atenção nos termos, podem lhe trazer ali aquilo que são bons resultados. Como assim? Vou explicar. Que tenha um casal de namorados, noivos ou pessoas casadas que de repente por cargas d'água, por fofoca, por intriga ou mesmo por aquilo que seja um trabalho de magia, tenham então se separado. O trabalho de adoçamento tem como finalidade então fazer com que essas duas energias dessas duas pessoas que se separaram, energias essas que já se conhecem, que já estiveram juntos em todos os âmbitos, né, como amizade, como companheirismo, como intimidade, então essas energias se conhecem e se afastaram. Fazer com que essas energias ou essas pessoas,
quando há essa separação, então as pessoas vão, de uma certa forma, né, ir para um outro lugar, começam a viver novos hábitos. De forma logo que imediata. Né? A pessoa sai para beber, para esquecer. Outro sai para a festa, né, para poder dar a volta por cima. Toda aquela história que vem influenciada de supostos melhores amigos que não vê a hora de poder, né, ter a oportunidade ali que cabe a cada um, se é que vós me entendem do que estou dizendo. Muito bem, então essas pessoas, né, vão para a casa dos seus pais, vão para a casa de amigos, vão para ambientes, vão para festas, ali estando separados. Só que nesses ambientes que a pessoa vai procurar de movimento, ele vai estar com a mente completamente perturbada. Por quê? Porque estava habituado a ter aquela pessoa do lado, a ter aquela pessoa para conversar, ter ali alguém para falar sobre assuntos mais precisos, né? Ter ali a pessoa para estar na intimidade e de repente não tem. Então a pessoa fica meio ali perdido com a situação. O objetivo do trabalho feito por entidades espirituais de lei com esse procedimento do adoçamento é fazer com o quê? Primeiro de tudo, para que essa pessoa, cada uma dessas pessoas, então possa ter um espaço de tempo na qual ele não esteja sofrendo influências de quem está falando aqui, dando opinião ali, daquilo que será o futuro de cada uma dessas pessoas. Porque o que mais tem é pessoas dando palpite, supostos conselhos a serem seguidos. Não, mas tem que viver mesmo só, porque eu não gostava, nunca fui com a cara daquela pessoa mesmo, aquela pessoa não presta. Então é tudo isso, vós é muito novo, vós é muito nova, vós ainda tem muito que aproveitar, olha quanto mulher, olha quanto homem, olha quanta bebida, olha quanta festa, vós perdeu muito tempo. Então é tudo aquilo que fica ali, ó, buzinando no ouvido, na mente de cada um, fora aquilo que seja o tormento da falta da habitude que se obteve estando junto com outra pessoa. Então, como primeiro plano, então as entidades espirituais proporcionam a oportunidade de tanto uma pessoa como a outra terem um espaço longe dessa tribulação para que eles possam parar e pensar. Porque muitas das pessoas que estão se separando por influência de terceiros, de supostos melhores amigos, melhores amigas, que esses supostos amigos ou melhores amigas, né, na verdade têm um interesse em ter aquilo que vós tem, só que vós está no meio do caminho. Não todos, mas a maioria acontece isso. Acontecem separações também promovidas por amarrações, por trabalhos de destruição de relacionamento, por inveja, por intriga, por fofoca. Ah, eu vi lá a sua mulher então segurando na mão de um homem lá no trabalho. Ela estava sorrindo. E daí, através daquilo que é o descontrole, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de verdade, a falta de orientação, a pessoa começa a criar mentalmente situações de traição e às vezes por uma fofoca se separam. Então, para que essas pessoas tenham a oportunidade de poder pensar, sentir, analisar, ponderar se o que a atitude tomada é viável, se convém, se não convém, se aquilo foi um ato impulsivo, impensado. É o tempo da pessoa ir também atrás de provas. Não, a minha mulher estava lá, pegando na mão de um homem lá. Então, de poder chegar lá nesse trabalho e ver, de repente, né, essa mulher segurando mesmo na mão desse homem. Mas pouco as pessoas disseram que muitas vezes esse homem era um deficiente visual que precisava de uma ajuda para poder ir daqui e ali. Ou então aquela pessoa, muitas das vezes, era um conhecido e estava ali. Uma coisa totalmente comum, afinal de contas, eles não estavam se agarrando ou se deitando.
Tem muito dessas situações, muito dessas situações. Então, começa assim esse trabalho de adoçamento, criar esse espaço para que as pessoas possam ponderar, analisar, poder enxergar aquilo que realmente está acontecendo, se não é nenhuma armadilha, se não tem algo obscuro ali, que de repente a pessoa, tudo de um momento ao outro, a pessoa virou a cabeça, mudou, não é mais aquela. Então algo está acontecendo, então a pessoa precisa buscar respostas. Para buscar respostas, ele tem que ter a mente tranquila. Então se cria esse espaço de tempo para, né, para que cada pessoa possa ponderar, meditar sobre a situação ocorrida. Uma vez que isso acontece, obviamente não precisa se dizer, já falei no início, essas energias já se conhecem, já estão entrelaçadas. Já foi dito aqui em algumas situações, em algumas orientações, que quando uma pessoa tem um ato íntimo de sexualidade para com o outro, mesmo que isso dure só 5 minutos, as energias da mulher vão estar entrelaçadas a desse homem e vice-versa. As energias que esse homem tem no seu campo áurico passam a estar entrelaçadas a dessa mulher. Mesmo que foi uma vez só, durante esses 5 minutos, essa energia do outro estará com a pessoa por pelo menos 6 meses. Então, por isso que eu digo que são energias que já se conhecem. Então, tem o espaço de tempo para que, então, a pessoa vá sentindo as afinidades que ele tem para com o outro, o companheirismo, tudo aquilo de boas situações que já passaram, ou situações difíceis que superaram. Isso pode, sim, muitas das vezes ocasiona o retorno desse casal. Pode, não é uma promessa. Até mesmo por quê? Porque antes de uma entidade de lei tomar o provimento de poder fazer um trabalho de adoçamento, ele vai correr gira. Correndo gira, então ele vai saber se essa pessoa, então, que se afastou da outra, se ela já está se envolvendo com outra pessoa legitimamente, se não tem ação de magia para aquilo, amarrações ou tudo mais. Se essa pessoa estiver já em outro caminho, tiver com outros propósitos aplicados, em andamento, gostando de outra pessoa, por exemplo, então não se é feito nem adoçamento. Por quê? Porque não convém, porque aquela pessoa já iniciou alguma outra coisa de forma legítima. Agora, se tem amarração, se a pessoa está ali buscando aquilo que seja, o que eu faço agora? Será que eu saio e fico com todo mundo que eu encontrar? Eu me abraço com aquele, eu me deito com aquela outra? Aí significa que a pessoa está ainda em um estado de confusão. Então a pessoa tem que ter essa oportunidade para ele colocar os pensamentos no lugar. Então aí sim pode ser feito o trabalho de adoçamento para favorecer essas duas pessoas a terem um momento de meditação por tudo aquilo que estiveram, por tudo aquilo que dividiram, de poder então reatar um relacionamento ou não. Muito importante também dizer a respeito disso que nada disso se trata de milagre, tudo é um trabalho. As pessoas ouvem falar, não, mas se não é uma coisa segura, se não é uma coisa certa, então eu não vou fazer, eu vou procurar amarração. Bom, aí vai a decisão de cada um.
Vós quer ter alguém ao seu lado que vós sabe que não quer estar ao seu lado, vós sabe que não te deseja, vós sabe que não te quer, vós sabe que não se preocupa, vós sabe que não tem estima, vós sabe que não gosta de vós, que não lhe acha bonito, bonita, não vê os seus valores, que a pessoa que está ali amarrado, ele está ali enganado, iludido, enfeitiçado por algo no qual ele não tem interesse. Adianta para vós? Já disse, tem pessoas que para eles adianta, basta que a pessoa esteja favorecendo eles sexualmente, para eles não querem saber. Mas para pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas de índole, pessoas com um pouco de brio, significa que isso é algo que não convém. Vós quer que alguém esteja com vós porque gosta de estar com vós, se sente bem em estar conversando com vós, que deseja estar tendo uma intimidade com vós. Tudo isso tem que ser bastante pensado, porque o que tem, a quantidade é absurda de situações de amarração. No começo, quando eu comecei essa explanação, eu disse, tem uma pequena parte de pessoas que eles não sabem. Se vós disser para ela, olha, tem que fazer um adoçamento, a amarração, às vezes para ele é a mesma coisa, ele não sabe, ele não tem conhecimento. Ou então simplesmente ele viu registros através dessas tecnologias que vós têm hoje, né, de assistir ali imagens de pessoas fazendo ou ofertando trabalhos de amarração como se fosse algo natural, algo normal, algo a ser feito a todo custo. Porque esse a todo custo é literal se dizer, custa muito caro, e esse custo não é só de pataco, não é só de dinheiro, é da energia sua, da sua harmonia, da sua estabilidade, dos seus negócios. Por quê? Porque uma vez que essas entidades trevosas entram na sua casa, na sua vida, ah não, mas eu estou pagando para fazer, eles vão entrar lá na vida lá de quem eu quero. Não, eles vão estar primeiro na sua vida. E quando vós então não quiser fazer mais, vós vai acabar voltando a fazer novos trabalhos, porque eles vão estar fazendo moradia na sua casa, vão virar a sua casa de ponta cabeça, a sua vida, fazem vós perder emprego, faz vós ficar doente. Então não pense que é só outra pessoa que vai sofrer, não. Ah, não, tudo isso é mentira. Olha, eu faço amarração há 10 anos e eu vivo maravilhosamente. Mentiroso. A pessoa é mentirosa, não é isso. Não vive nada. Para começar, nem vive. A não ser aquilo que seja uma mentira, porque todas as pessoas que, ou boa parte das pessoas que ele já teve intimidade, já teve do seu lado, são todas pessoas amarradas. Não existe uma pessoa que esteve porque quis estar com essa pessoa. Então isso é humilhante. O bem da verdade é que isso é humilhante. Denota da pessoa um sentimento de autoinsuficiência, de falta de capacidade, porque a pessoa não tem a capacidade mental, física, estamos sendo bem objetivos, de poder ir lá, conquistar, se apresentar, conversar, se divertir, se conhecer, estabelecer um relacionamento para depois então acontecer aquilo que é a intimidade. Agora, mediante isso tudo, muitos de nós, de guias de lei, as pessoas muitas vezes criticam. Ah, não, mas isso não é verdade, isso é aquilo outro, isso é uma ilusão. Não, não tem nada de ilusão. Iludido é a pessoa que está procurando esse tipo de coisa. Se vós algum dia procurou algum tipo de amarração,
de forma consciente ou inconsciente, sem saber do que se tratava, fique sabendo que as ações, os resquícios dessa ação, dessa atitude, fazem vós passar o que vós estão passando até hoje. Isso tem que ser quebrado, isso tem que ser afastado, essas energias têm que ser encaminhadas, vós tem que ser limpa dessas escórias. Porque isso fica o quê? Fica como uma cicatriz das quais as dores estão sempre pulsantes. Vamos agora, como iniciamos a falar diretamente sobre essa situação de amarração ou de adoçamento, vamos falar sobre diversos outros trabalhos. É importante vós saberem como é a ação, pelo menos parcial, algo ali mais pontual, porque tem muito a se falar daquilo que é processos de amarração e aquilo que seja mesmo o adoçamento, que usamos aqui a comparação entre um algo feito negativamente através de uma magia negra que vai trazer só prejuízos a quem está envolvido, ou aquilo que seja o adoçamento, que é uma providência tomada na qual dar suporte para quando existe sentimentos verdadeiros, então esse adoçamento faz com que as pessoas retornem. Não porque vai colocar nada na cabeça de ninguém, ideia ou algo que não existiu. Não, porque a pessoa vai colocar nos pratos da balança os prós e os contras de ter estado junto com aquela outra pessoa e daí por decisão própria, por ter esse espaço criado pelo adoçamento para a pessoa meditar, para a pessoa ver, para a pessoa ponderar, será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Será que eu não estou sendo iludida? Será que eu não estou recebendo nenhuma magia? Então ele tem tempo para poder observar muitos pontos que farão a diferença. As pessoas costumam dizer, não, o adoçamento então vai unir os anjos de guarda do fulano e da beltrana. Não, a situação dos anjos de guarda é verdade até um certo ponto. Por quê? Porque com essa ação magística do adoçamento, então o suporte dos anjos de guarda é fazer com que a pessoa tenha manifestações mais racionais, conscienciais, do que ser deixado conduzir pela emotividade ou pelos impulsos. Então tem sim essa situação do anjo de guarda, né? Mas não é o anjo de guarda dele que vai lá cumprimentar ou falar, olha meu companheiro anjo de guarda da fulana, traga ela de volta aqui para mim, né? Não, não tem isso, isso é uma fantasia, isso é um romanticismo, isso não acontece assim, certo? Veja como é importante começar a conhecer as coisas para saber então como isso permeia, como isso vai promovendo ali catástrofes para o ser que vai lá pagar para fazer uma amarração, mas também para aquele que está recebendo. Para ambos. E para todos os que estão ligados a essa situação. Para o suposto pai de santo ali, que é instrumento de manipulação daquilo que não se deve fazer, a sua família, as pessoas que estão perto, esse terreiro que provavelmente vive combatendo e fazendo demandas de todas as espécies, porque só mexe com desequilíbrios, só manifesta desequilíbrios. É moradia, é posada daquilo que são seres trevosos, quiumbas, obeteiros, né? Também a vida de quem está amarrado, uma família que se destrói, filhos que se decepcionam, familiares dessas pessoas também que vão entrar em um caos,
porque sempre são situações muito delicadas envolvidas. A vida dessa pessoa mesmo que foi lá buscar a magia negra, a amarração, a pessoa começa a viver doente, a pessoa começa a enlouquecer, a se tornar uma pessoa soberba, uma pessoa suvina, uma pessoa prepotente, arrogante, muito mais do que ela já era antes de ir buscar esse tipo de trabalho. Porque essas entidades trevosas também estarão fazendo moradia na sua casa e no seu ser, instalando incontáveis fios na mente dessa pessoa. E daí todos que frequentarem a casa dessa pessoa, a casa de parentes que essa pessoa for, tudo vai sendo contaminado, tudo vai passando a se tornar moradia desses trevosos, porque eles não têm o interesse em uma pessoa só. Eles são como um câncer, que eles vão se alastrando, porque eles precisam de muita energia, de sofrimento, de vingança, né? De perversões, de intriga, de fofoca, de tudo enquanto é isso, que vai acarretar o que? Em medo, insatisfação, né? Desejos sexuais desenfreados, que é o que tem feito boa parte da humanidade estar vivendo o que está vivendo, boa parte. Né? Muitas mulheres têm filhos que não queriam ter, que não tinham programação de ter, mulheres e homens que estão se casando, mas não tinham o objetivo de se casar. Por quê? Porque está tudo desenfreado, tudo pode, venha, faça tudo aquilo que vós quiser. E as pessoas vão desenfreados quando vê, então coisas sérias já aconteceram. Mulheres ficam grávidas, homens se tornam pais involuntariamente, depois são obrigados, obrigados pela sociedade, pelos familiares a se casarem, a estarem juntos, mesmo não querendo. Então, podemos estar falando a tantas e tantas coisas que vai remontar uma ação dessa. Quem dera a quantidade absurda que vem acontecendo. Mas onde está Deus? Onde está vós, entidades, de lei que não fazem nada? Estamos orientando. Porque se fosse para que nós, entidades de lei, obrigasse alguém a fazer alguma coisa, então diferente não seríamos nós do que aquilo que eles fazem, de estar subjugando outras pessoas. Através daquilo que são desígnios da lei, sim, encaminhamos espíritos obsessores trevosos que estão envolvidos nesse tipo de magia e todas as demais, magias negativas, magias negras. Somos as entidades que os desígnios da lei para a vida daquela pessoa que está constantemente fazendo magias negativas, magia negra para outras pessoas, vai ter um limite. A hora que aquele limite chegar, a pesada mão da lei estará agindo na vida daquela pessoa, e não adianta ela ir em barracão de candomblé, ela pode procurar todo tipo de entidade, ela pode ficar de joelho em cima do caroço de milho, ela pode ir para o outro lado do planeta, ela pode ir para a lua, ela pode ir para o lugar que ela quiser, enquanto ela não se conscientizar, enquanto ela não evoluir, enquanto ela não for liberta da ação da lei e da justiça divina, não tem quem possa fazer nada. Vós pode rezar para Jesus, para Maria, pode fazer novena. Tudo tem limites. Até onde alguém pode ir fazendo determinados atos. Quando se chega a esse limite, então acabou a festa. Aí vem os desígnios da lei, que diferente daqui da Terra, do plano encarnado, que boa parte da lei é corrupta, lei maior e justiça divina ninguém paga, ninguém compra, porque não tem rabo preso com nada ou com ninguém. Afinal de contas, lei maior e justiça divina nada mais é do que a manifestação do próprio incognoscível.
em partes da criação em níveis diferentes. Acredito bem que essa pequena explanação que começamos hoje a respeito de trabalhos espirituais, então possa trazer luz para o caminho de cada um de vós. Ah, e se porventura eu fiz já isso há muito tempo atrás, então as dificuldades que eu estou passando é devido a isso? Parte sim, porque não é tudo que a pessoa passa que vai vir de uma coisa só, né? Os seres humanos, geralmente encarnados, eles estão vivendo isso devido a muitos tipos de limitações ou de atitudes, reações e ações impensadas, movidos por impulso, emotividade. Então, o que eu posso fazer? Procure ajuda. Primeiro, para ver como é essa ação, precisa-se saber se aquilo que foi feito teve efeito, ou se a voz foi a um charlatão que estava imitando aquilo que seja uma entidade, que também tem bastante, são verdadeiros atores, que daí não tem problemas mais graves, porque voz não vai estar ligado diretamente a trevosos ou quiumbas poderosos. Então precisa-se primeiro saber a sua atual condição e o que aquilo implica, para daí então se saber o que se fazer. Entendam e não esqueçam, entidade espiritual nenhuma é oráculo, não é adivinho. Tudo tem que ser averiguado, tudo tem que ser observado, tudo tem a sua explicação e os seus fundamentos, os propósitos e os porquês. Propósitos e porquês que a voz deve ser explicado. Então acredito que isso seja suficiente para essa explanação. Mas tão pouco foi falado do adoçamento? Mas o adoçamento pode parecer pouco, mas é muita coisa sendo feita para poder criar esse espaço para que as pessoas possam então ver a coisa como realmente está, ou ter momento para, tempo para poder meditar, colocar ali, pesar, colocar os pesos na balança, para então, a partir dali, tomar aquilo que é a iniciativa mais propícia. Vamos falar ainda sobre muitos outros trabalhos. Fiquem então aguardando que daremos continuidade, tanto eu como outros guardiões. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.